a saúde do sistema digestório. O sistema digestório tem de estar funcionando em perfeitas condições para que o corpo receba os nutrientes dos alimentos e elimine do organismo o que não é bom para ele. A seguir, vamos conhecer alguns cuidados necessários para manter a saúde do sistema digestório. Cuidados com os dentes. Os dentes devem ser escovados pelo menos 3 vezes ao dia, após cada refeição e antes de dormir. Além da escovação, o importante é usar o fio dental para remover resto de alimento dos espaços entre os dentes. É importante também consultar o dentista com regularidade. O açúcar contido em muitos alimentos industrializados, como biscoitos e refrigerantes, favorece a multiplicação de bactérias que participam da formação de cáries. As cáries são cavidades que resultam do desgaste dos dentes pela ação de substâncias liberadas pelas bactérias presentes na boca. Para proteger sua dentição, nunca tente morder objetos duros ou abrir recipientes com os dentes. Eles podem se quebrar com essa prática. Evite também levar à boca alimentos muito quentes ou muito frios, pois a mudança repentina de temperatura pode causar dor e sensibilidade. Então vamos lá. É importante para a saúde do nosso sistema digestório, lembrando, o sistema digestório inicia na boca, passa pelo esôfago, né? A gente viu lá, ó, vamos voltar lá, ó. A tia Bruna vai voltar lá, ó. O que é o sistema digestório? Ele inicia pela boca, ele vai para o esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. O sistema digestório, ele é responsável pelo trajeto que o alimento faz, não é isso? Ele é responsável pela retirada dos nutrientes para o que é importante para o nosso sangue e para as nossas células. Lembra disso? Então, para que o sistema digestório esteja sempre em bom funcionamento, é preciso cuidar dos dentes, da limpeza, da higiene bucal, correto? Porque se a gente não tiver uma boa higiene bucal, nós não teremos os dentes perfeitos para fazer a primeira função do sistema digestório. Então, é importante que os dentes estejam bem escovados, que vocês escovem 3 vezes ao dia, após a refeição, correto? É importante usar fio dental, né? É importante também prestar atenção nos tipos de alimentos que a gente ingere. Alimentos industrializados, como biscoitos, refrigerantes, balas, né? Isso aí prejudica, em excesso prejudica a nossa arcária dentária, trazendo a cárie, entendeu? Prejudicando a cárie, né? Elas são cavidades que resultam no desgaste dos dentes pela ação de substâncias liberadas pelas bactérias presentes na boca. Então, se a nossa boca não tiver bem higienizada, limpa, ela transfere para o dente, né? Essas substâncias que liberam as cáries, né? Isso aí dificulta, né? Acaba dificultando a saúde do sistema digestório. Então aqui, ó, eles estão mostrando a escovação deve ser um hábito diário e deve ser feita com atenção e sem pressa. Se você ainda não consegue passar o fio dental sozinho, peça ajuda de um adulto, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre a boa mastigação. Mastigar bem os alimentos é uma atitude fundamental para uma boa digestão. Quando os alimentos não são bem mastigados, a digestão e a absorção dos nutrientes são prejudicadas. É importante comer alimentos sem pressa, mastigando várias vezes dos dois lados da boca. Então, vamos lá. É importante ter uma boa mastigação. Quanto mais triturado, quanto mais cortado, né, for o alimento, quanto mais atividade no primeiro processo, que é a mastigação, junto com a língua e com a saliva, né? Quanto mais mastigar os alimentos, mais fácil, mais rápido será a digestão,
tá? Vai ser a absorção dos nutrientes, será melhor. Ela vai passar melhor por todo o sistema digestório, entendeu? Será mais fácil fazer a digestão quando os alimentos são bem triturados na boca. Então é importante que a gente mastigue dos dois lados, bastante, sem pressa, tá bom? A boa mastigação traz uma boa digestão. Alimentação saudável. As fibras que você estudou do módulo anterior ajudam a formar as fezes e a reter água para que sua eliminação seja mais fácil. A ausência de fibras na alimentação e a baixa ingestão de água podem causar a prisão de ventre, ou seja, dificuldade de liberar as fezes. Além dos cuidados listados, é importante ter uma rotina alimentar saudável, evitando excesso e não realizar atividades físicas intensas imediatamente após as refeições. Vamos lá, é importante que a gente tenha uma boa alimentação, ingerir alimentos ricos em fibras, tá? Lembra que a gente estudou lá atrás os alimentos ricos em fibras? Ele facilita o processo de digestão, ele libera, tá? Ele libera fibras, tá? A ausência de fibras na alimentação é a baixa ingestão de água, podem causar a prisão de ventre. As fibras que você estudou no módulo anterior ajudam a formar as fezes e a reter água para que sua eliminação seja mais fácil. Então, se você consome alimentos saudáveis, alimentos com fibras, tá? Ajuda na liberação das fezes, entendeu? Então, uma boa alimentação, uma alimentação saudável, ajuda na digestão, ajuda para que o sistema digestório libere com mais facilidade os alimentos que não precisam ficar dentro da gente. Alimentos que eu digo que precisam ficar perto da gente são os nutrientes importantes, entendeu? O nosso corpo absorve só os nutrientes importantes. O resto ele elimina pelas fezes. Então, uma alimentação saudável libera as fezes com mais facilidade, tá? Intoxicações alimentares. Você já teve dor de barriga? Se a resposta foi sim, é bem provável que você tenha vivido uma situação de intoxicação alimentar, que pode ocorrer quando ingerimos alimentos estragados, fora da validade ou mal conservado. Neste caso, podemos sentir dores abdominais que indicam a existência de problemas no estômago e nos intestinos. Além das dores, alimentos contaminados podem causar diarreias, quando as fezes são eliminadas na forma líquida e com maior frequência, e vômitos. A perda de líquidos decorrente dessas situações pode resultar em um quadro sério de desidratação. Nesse caso, a atitude correta é procurar imediatamente um médico. Então, vamos lá, gente. Prestar atenção no que come, se está na validade, se não foi mal guardado, né? Geralmente as pessoas guardam os alimentos na geladeira soltos, fora de saco plástico. Aí acontece isso aqui, ó. A alteração no aspecto, na cor, no odor e no gosto dos alimentos. Pode indicar que eles estão impróprios para consumo. Então, se você vê um alimento, tá? Que ele está fora da validade, ou que tem alguma dessas substâncias aqui, ó, um odor ruim, um gosto ruim, uma cor estranha, não use, não coma, porque ele pode trazer intoxicações, tá? E pode causar uma série de coisas no nosso organismo. Então, vamos prestar atenção bastante nos alimentos, no tipo de coisas que a gente compra, se está dentro da validade, se a gente está guardando corretamente na geladeira ou nos armários, tá? Isso é muito importante para uma alimentação também saudável e para o sistema digestório poder trabalhar com bons resultados. Então, é importante ter uma alimentação saudável para que não aconteça intoxicação, diarreias, vômitos, tá bom? Então, vamos prestar atenção nos alimentos, vamos prestar atenção na validade, vamos prestar atenção como é guardado esse alimento, tá?
Gastrite. A gastrite é uma inflamação da parede do estômago e pode ser causada por bactéria, estresse, tabagismo, hábito de fumar e consumo exagerado de alguns alimentos. O tratamento envolve eliminar esses hábitos, seguir as orientações de médicos e nutricionistas. Vamos lá. A gastrite é uma doença, tá? É uma inflamação, não é nenhuma, é uma inflamação da parede do estômago, tá? Ela pode ser causada por várias coisas, por bactérias, tá? A gente pode ingerir uma bactéria, né? Por bactérias, por estresse, por tabagismo, que é o hábito das pessoas, né? Quando fumam, e do consumo exagerado de alguns alimentos, tá bom? Então, a gastrite é sempre quando a gente ingere com exagero algum alimento que não caia bem no nosso estômago, né? Ou pode também ser por uma bactéria, por estresse, quando a pessoa está muito nervosa, dá logo aquela dor de estômago, ou muitas vezes pelo tabagismo, pelas pessoas que fumam, né? Então a gente tem que parar e pensar um pouquinho. A gente não pode exagerar em certo tipo de alimentos, né? A gente tem que tentar não se estressar muito, porque isso aí pode afetar o nosso estômago, tá? E tabagismo, a gente tem que lembrar que vocês não que são crianças, mas incentivar os adultos a não usar esse tipo de hábito, a não ter esse tipo de hábito, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, olha, são os exercícios que eu vou pedir que vocês realizem com atenção, usando o livro, usando os vídeos que vão estar disponíveis para vocês, tá bom? Mais uma vez, na próxima aula, iniciaremos com uma live para corrigir os exercícios, ok? Esses são todos os exercícios que vocês vão fazer, vocês vão realizar. Até a página 145 tem exercícios para serem realizados, tá? Tem um que diz assim: com um colega, crie uma história imaginando uma situação parecida com o que vocês leram. Uma conversa que se passe dentro do corpo humano. Essa conversa pode ser entre dois órgãos, ou entre o corpo e uma bactéria. Vocês que decidem. Bom, como a gente não tem um coleguinha ao lado, pode conversar com a mamãe. Crie uma história com a mamãe, com o papai, com o irmão, com a vovó, com a titia, qualquer pessoa que esteja ao lado, tá bom? Tia Bruna não vai ficar triste se não for com um amigo. A gente está em casa. Nós estamos, no momento, precisando ficar em casa, tá? Então, vamos lá. Entendida a matéria? Falamos sobre, então, vamos voltar lá no comecinho, ó. A gente falou sobre... Vou voltar tudo, tá? A gente falou sobre a dentição, né? A arcária dentária, a importância dela, tá? A gente tá falando sobre a digestão dos alimentos. A gente tá falando sobre a higiene bucal, tá? A gente tá falando sobre o sistema digestório. A tia Bruna explicou bem pausadamente sobre o sistema digestório, tá? E aqui todos os exercícios que está dentro da matéria. Então, com calma, sem pressa, veja, reveja, escuta, leia, sem pressa, com atenção e com calma. Realize as atividades que na próxima aula, em uma live, nós vamos iniciar a próxima aula com uma live. Nós vamos corrigir todos esses deveres, tá bom? Obrigado. Desculpa alguma coisa. Se ficou alguma coisa que não foi entendido, por favor, sinalizem. Se vocês acham que a tia Bruna tá falando rápido demais, devagar demais, alto demais, baixo demais, sinalizem. Dúvidas, escreve num caderninho que a tia Bruna vai tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Beijo e até a próxima.